irmãs e irmãos, paz e bem, é uma alegria conversar com vocês sobre São Francisco de Assis e hoje eu vos convido a conhecer a minha biblioteca e o meu espacinho franciscano, que é esse daqui. Eu tenho aqui mais ou menos uns 45 livros sobre São Francisco de Assis e aqui do lado eu destaquei alguns livros principais dessa coleção, dos quais eu queria apresentar para vocês como dicas de como estudar São Francisco de Assis. Bom, muito se escreveu sobre São Francisco de Assis, tanto aquela época, no século XII, século XIII, onde Francisco conviveu, quanto hoje na contemporaneidade, nos últimos séculos. Graças a Deus, a gente tem um vasto material para entender a mística, a espiritualidade franciscana e as contribuições que isso traz para os nossos problemas individuais e coletivos que a gente está vivendo hoje. Bom, e disso tudo que se escreveu sobre São Francisco naquela época, nós temos um livro especial que compilou quase tudo. Olha que beleza, como se facilita para a gente o estudo. Então essa é a primeira dica de hoje e o livro se chama Fontes Franciscanas. É um livro de mais ou menos 1.500 folhas que compilou as regras de vida, os testamentos, as cartas, as admoestações, os cânticos e louvores, compilou os principais escritos sobre São Francisco de Assis, sobre Santa Clara daquela época. E aqui também nós temos os três grupos principais de biógrafos, de agiógrafos e de escritores sobre a vida de São Francisco de Assis. E sobre estes três grupos que nós falaremos agora. O primeiro grupo, que leva o nome do primeiro biógrafo de São Francisco de Assis, é o grupo dos celanenses. Por que celanenses? Porque o primeiro biógrafo de São Francisco de Assis foi Tomás de Celano, ou Tomás de Celano. Celano ele escreveu a primeira vida de São Francisco de Assis, a segunda vida de São Francisco de Assis e o Tratado dos Milagres. Mas ocorreu um problema onde no chamado capítulo geral, que era uma reunião dos frades, dos religiosos daquela época, ocorrida em 1266, ficou decidido que todos esses escritos de Tomás de Celano seriam destruídos, apagados. E uma nova biografia, escrita agora pelo segundo biógrafo de São Francisco de Assis, chamado São Boaventura ou Bonaventura, cujo o segundo grupo leva o seu nome, chamado dos Bonaventurianos. Ficou decidido que essa nova biografia seria a biografia principal. Portanto, as obras de Tomás de Celano se perderam naquela época e passou a ser a obra aceita como original, a obra de São Bonaventura. Essa obra aqui, essa na verdade em italiano, presente da minha amiga Adriana. E portanto, para nossa alegria, essas obras não se perderam totalmente. A partir do século XVIII e XIX, começaram a ser encontradas essas obras escritas por Celano. Essas obras lindas, doces, poéticas, uma beleza de se estudar, de conhecer, de se ler. E essas obras estão também compiladas aqui no Fontes Franciscanas. Da mesma forma, a obra de São Boaventura, que é essa segunda biografia do Frei São Boaventura. Então são duas obras principais que correspondem a esses dois primeiros grupos que a gente está conversando. E tem o terceiro grupo, um grupo de obras atribuídas a Frei Leão. Esse frei especial, um amigo, secretário de São Francisco de Assis, participou dos eventos principais da vida de São Francisco de Assis. Então, ao grupo de Frei Leão é atribuído uma série de escritos. Por exemplo, Espelho da Perfeição, por exemplo, o Anônimo Peruzino, por exemplo, a Legenda dos Três Companheiros, por exemplo, os Fioretti, uma série de livros, uma série de escritos.
essenciais para a gente entender a espiritualidade franciscana. E sobre esses 3 biógrafos, a Adriana vai narrar para a gente aqui, com detalhes, a vida desses 3 grandes personagens da vida de São Francisco de Assis. Bom, a segunda dica de hoje é a biografia de São Francisco de Assis, escrita por Maria Estico. São Francisco de Assis é o nome da obra. Essa obra é de uma doçura, é de uma elegância espiritual, vale muito a pena ler. Aqui, a Maria Estico, no início do livro, traz um pouquinho do contexto histórico daquela época, explicando a região da Úmbria, explicando Assis, explicando o contexto histórico, que facilita que a gente compreenda a vida de São Francisco de Assis e de Santa Clara, e faz uma série de reflexões, de interpretações sobre os principais feitos de São Francisco de Assis. Vale muito a pena conhecer, gente. É um destaque especial que eu faço. Há outras biografias que eu amo sobre São Francisco de Assis, não daquela época, dos dias atuais, mas que não dá para indicar todas aqui. Por exemplo, mais uma. É essa obra aqui do Jacques Le Goff, também chamada São Francisco de Assis. É uma beleza de conhecer, não deixa de conhecer. Bom, uma segunda dica, que é um outro grupo agora de livros, que é o grupo de livros espiritualistas, de grupo de livros espíritas, de obras mediúnicas. É um grupo também que eu acho essencial para a gente conhecer um pouco da espiritualidade franciscana. E eu destaco o primeiro livro do médium João Nunes Maia, psicografada pelo espírito Miramês, um livro chamado Francisco de Assis. É também uma obra muito especial, que ajuda muito a gente a conhecer os bastidores espirituais da vida de São Francisco de Assis, a sua correlação com João Evangelista, o apóstolo amado do Cristo. Também indico, vale muito a pena. E ainda nesse grupo, eu indico a obra do César Braga Said, com a contribuição de Edivaldo Pereira Franco, o livro chamado Francisco Sol de Assis. Também reflexões e contribuições muito importantes para entender a espiritualidade franciscana. E ainda nesse grupo, é um livro que eu considero maravilhoso, o livro da minha amiga Elaine Coutinho Sabadini. Elaine, ela trouxe aqui um compilado também de vários escritos de Francisco de Assis, fez interpretações fantásticas, vale muito a pena conhecer. É um livro que tem fotos incríveis, artes incríveis, um livro editado pela editora La Chatre. Então considero também nesse grupo de obras espiritualistas um livro essencial. E mais recente. Bom, tem mais. E agora, para a gente fechar, eu tenho aqui um autor especial, que é o autor chamado Pietro Baldi, filósofo cristão italiano, que viveu parte da sua vida na Itália, parte da sua vida aqui no Brasil, desencarnou no Brasil, escreveu 24 obras, e 4 obras de Pietro Baldi trazem detalhes muito importantes da vida de São Francisco de Assis. A obra chamada A Nova Civilização do Terceiro Milênio. Os últimos capítulos dessa obra reservam mais ou menos 60 folhas sobre a estigmatização de São Francisco de Assis no Monte Auvergne, no Laverna, um olhar científico, um olhar espiritual profundo, um olhar marcante para a gente entender esse grande fenômeno da estigmatização de São Francisco de Assis. Que será que, em essência, ocorreu lá no Monte Auvergne? Bom, vale a pena conhecer. Um outro destaque é a obra As Noures, de Pietro Baldi. Aqui Pietro Baldi vai estudar a mediunidade, a capacidade dos santos de se comunicar com o mundo espiritual, e também a mediunidade de São Francisco de Assis. Então vale muito a pena conhecer os fenômenos místicos ocorridos com São Francisco de Assis. E Pietro Baldi ajuda muito nesse livro, que é um tratado sobre as correntes de pensamento, sobre as noures, sobre mediunidade. Vale muito a pena conhecer. Além disso, destaco a Sesse Mística, de Pietro Baldi,
aqui nós vamos ter o lado poético da vida de São Francisco de Assis. Há aqui testemunhos escritos de Pietro Baldi, muito interessantes e profundos sobre São Francisco de Assis. Tem o Baldi contando as suas caminhadas lá na Itália, por Assis, pelo Monte Alverne, ele procurando por Francisco, sentindo no ar o perfume de Francisco, querendo encontrá-lo mais uma vez, Francisco caminhando entre nós. E os escritos são bem emocionantes. E esse deixei por último desse grupo de obras de Pietro Baldi, porque aqui nós temos um texto que eu considero essencial para a nossa vida hoje, que é o texto chamado Os Ideais Franciscanos diante da Psicologia Moderna. Nós sabemos dos 3 votos de São Francisco de Assis: obediência, castidade e pobreza. Mas será que a gente compreende o que esses votos representam em substância? Bom, aqui o Baldi vai falar sobre isso. Ele vai transportar essas 3 virtudes, esses 3 votos de São Francisco de Assis, obediência, castidade e pobreza, para os dias atuais. E a gente vai perceber como esses 3 votos são essenciais para nos ajudar a resolver os problemas que estamos enfrentando hoje na humanidade. É maravilhoso. Enfim, Paul Sabatier é um protestante, calvinista e pastor. Ele publicou a obra chamada Vida de São Francisco de Assis em 1984, lá na França. E essa obra rodou a Europa, foi traduzida em diversas línguas, várias edições. E há também uma edição em português, feita pela Universidade São Francisco de Bragança Paulista. É um livro muito difícil de se achar, mas dá para se achar em alguns sites o PDF dessa obra, pelo menos. O Paul Sabatier, ele é considerado o pai dos estudos críticos franciscanos. Ele trouxe uma renovação imensa sobre os estudos de São Francisco de Assis, porque ele fez uma pesquisa e descobriu uma série de escritos sobre São Francisco de Assis que estavam perdidos, estavam escondidos. Por exemplo, o livro Espelho da Perfeição, que eu já comentei aqui para vocês. E é uma leitura que dá vontade de ser Francisco. É uma leitura agradabilíssima, é uma leitura autêntica, verdadeira, que apresenta para a gente um Francisco humano, que apesar de santo, foi um homem que viveu os desafios e as dores de sua época, que sofreu, mas iluminou também a humanidade, vivendo entre nós, como nós, mas também com o céu dentro do coração. Então eu indico a vocês, especialmente, essa obra de Paul Sabatier. É muito livro, gente, para indicar. Não só livros aqui da minha biblioteca, mas livros, artigos, periódicos publicados na internet. Muitos sites, muitos vídeos, muitos filmes. Mas agora, para a gente fechar a nossa conversa realmente, eu destaco o livro da Linda Bird Frank. É um livro que leva o nome Na Estrada com São Francisco de Assis. Então esse livro é para quem está querendo planejar uma viagem a Assis, à Itália, e quer conhecer os lugares que São Francisco pisou, junto com seus frades, com a Ordem dos Frades Menores, os lugares que Santa Clara conviveu. Então, essa escritora, ela foi em todos esses lugares e descreveu aqui, facilitando como chegar, facilitando aqui para a gente compreender e para a gente também desfrutar dos espaços que São Francisco pisou. Então é um livro para você que está querendo viajar para Assis, que está planejando uma viagem para Assis, para conhecer os espaços franciscanos. Então esse livro é uma dica essencial. Não viaje para lá sem ler esse livro, tá bom? Então, amigos, vamos começar com Tommaso da Celano. Ele nasceu, obviamente, em Celano, em torno a 1190
e morreu em Valdevarre, mais ou menos em 1265. Foi um religioso, poeta e escritor italiano. Frade franciscano, foi escritor da Vida Primeira e a Vida Segunda de Francisco. Se tornou célebre pela sequência de Dies Irae e escreveu também a Vida Primeira de Santa Clara. Ele entrou na ordem franciscana em torno a 1215. Não foi então um dos primeiros discípulos de Francisco, mas em todo caso o conheceu pessoalmente e viveu com ele por alguns anos. Em 1221, se propôs a participar de uma missão na Alemanha com Cesário de Spira para promover a ordem franciscana naquele lugar. Depois de 2 anos, voltou para a Itália e participou de 2 notáveis eventos da biografia de Francisco: a morte de Francisco em 3 de outubro de 1226 e a sua proclamação a santo em 16 de julho de 1228. Ele foi encarregado pelo Papa Gregório IX para escrever a vida de Francisco, mas uma parte dos franciscanos ficaram insatisfeitos. Eles se dividiam entre conventuais e espirituais. E assim eles não concordaram, as 2 vertentes, com a interpretação de Celano. Então ele fez uma segunda redação, completada pelos testemunhos de outros franciscanos que tinham vivido com Francisco. Como é notável, todos esses escritos foram substituídos mais tarde pela lenda maior de Bonaventura e condenadas à total destruição. Em 1260, Tomaso recebe sua última tarefa. Ele vai ser diretor espiritual de um convento de clarissas perto de Tagliacozzo, pertinho de onde ele nasceu, lá na região do Abruzzo, e morre ali em 1265. Ele foi sepultado na igreja do mosteiro, onde ele viveu seus últimos anos de vida. Sucessivamente, o corpo foi transferido para a igreja de São Francisco, em Tagliacozzo, onde se encontra ainda hoje. Agora vamos falar também um pouco de Bonaventura. Ele se chamava Giovanni Fidanza, o mesmo nome do pai. Sua mãe se chamava Maria di Ritello. Um pouco depois de tempo, ele mudou seu nome para Bonaventura. Ele nasceu em Bagnoregio, Viterbo, em 1217. Como vocês podem perceber, ele era bem mais jovem do que Francisco. Sabemos muito pouco da sua infância, mas ele mesmo nos conta que ainda menino, ele encontrou com Francisco e foi curado de uma doença perigosa que o levaria certamente à morte. Ele estudou na Sorbona de Paris, onde em 1243 se formou em doutor das artes. Logo depois, tomou a estrada da teologia em 1257, quando era já ministro-geral. Entrou como professor universitário no corpo acadêmico de Sorbona. Poucos meses antes, no convento de Aracoeli, em Roma, ele tinha sido eleito ministro-geral dos franciscanos. Ele foi o 7º sucessor de Francisco e ficou nesse cargo por 17 anos. Bom, ele morre na noite entre 14 e 15 de julho de 1274. Ele foi canonizado em 14 de abril de 1482 por Sisto IV. Mais tarde, o sucessor, Sisto V,
o declara doutor seráfico. Bonaventura ama as criaturas, nas quais vê impressa o semblante de Deus, e assim ele escreve: abram os olhos, aguçem os ouvidos, descerrem os lábios, excitem o coração para ver, entender, louvar, amar e glorificar Deus em todas as coisas. Como seria belo se os homens de hoje conseguissem perceber Deus nas criaturas e nos eventos históricos, sintonizando-se com o canto dos astros, dos oceanos, dos montes, dos vales e dos rios, dos pássaros, das flores e dos frutos que se elevam incessantemente em direção a Deus. Bonaventura pede aos homens de todos os tempos para reconhecer a presença de Deus nas realidades terrestres. Assim, ele entendeu que o único valor é Deus, o qual ama as criaturas e, amando-as, as cria. Por sua vez, as criaturas são gratas pela vida recebida e assim se movimenta uma troca de amor que nunca cessará. Bom, amigos, agora eu passo a palavra uma outra vez para o nosso amigo Rafael. Então é isso, meus amigos. Muito grato a vocês, tá? Por me dar essa oportunidade de trazer essas dicas amadoras, dicas singelas, dica de um homem apaixonado por São Francisco de Assis, que sabe do valor que tem a espiritualidade franciscana para os dias atuais. Então, paz e bem a todos.